Oito de paus a gente está falando sobre movimento, sobre progresso, coisas que vêm de forma rápida, sabe? Então, esse se lançar, se jogar de cabeça, aproveitar essas oportunidades, é o que vai trazer a movimentação necessária que você provavelmente até não estava sentindo, mesmo com tudo que você estava entregando aqui nesse oito de ouros. Aí você numa situação de escassez. Olá, Libra! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mandrisa e esse é o Mandrisa Tarot. Para a leitura dessa semana, a gente vai ver tudo sobre desenvolvimento pessoal. Aquilo que precisa ser clarificado, direcionado, independente da área da sua vida, como amor, trabalho, mas sim a gente olhando para aquilo que você precisa desenvolver em si mesmo, em si mesma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações pelo sininho para não perder nada do que eu posto aqui. E já deixa o seu like, assim ajuda a comunidade a crescer também, tá? Minha agenda de leituras está aberta. O meu site está na descrição do vídeo. Lá tem todas as informações necessárias, com os valores, como funciona a leitura, tudo feito para você. Sem mais delongas, bora lá? Então, Libra, como que vai funcionar? Como sempre, eu vou usar 4 baralhos, tá? 2 de tarô e 2 de oráculo. O primeiro de oráculo que eu vou usar aqui para a mesa vai ser esse daqui, Insights Celestiais, ok? O primeiro de tarô, que vai compor a linha principal, o clássico Rider-Waite-Smith. Para clarificar o que sair da linha principal, o meu queridinho Black Tarot. E no final, para a gente trazer mensagens para complementar ou confirmar tudo aquilo que a gente viu na mesa, o Oráculo dos Orixás. Então, vamos lá. Uma carta de abertura da mesa com a energia que é necessário para Libra. Então, o que é necessário para Libra saber quanto à questão do desenvolvimento pessoal agora? O que temos para Libra? Trust, confiança. Confiança é essencial para mover-se para frente, para avançar. Você está duvidando do seu caminho à frente? Tenha fé no plano do universo e em si mesmo, em si mesma. Tome o próximo passo com confiança. Então, está vindo situações aí que aparecem para você e você está meio assim? Será que vou? Será que não vou? Tem que confiar. Mas vamos ver melhor isso daqui? Então, a primeira energia que a gente tem é confiança, né? De você tomar cuidado para não ficar duvidando muito de si, duvidando se aquilo é para você, ok? Mas vamos lá, o que mais para Libra? Como primeira carta, a gente tem 5 de ouros. Na sequência, o louco. Gosto muito dessa energia. E já dialoga muito com a questão da confiança, né? Depois, 6 de espadas. Depois, o imperador. Sete de paus. E fundo do deck, a gente tem 7 de copas. Olha, 7, 7. Vamos clarificar já, Libra? Clarifica, confirma e ou expande, por favor, as cartas na mesa. O 5 de ouros, o louco, o 6 de espadas, o imperador, o 7 de paus e o 7 de copas, por favor. Clarifica, confirma e ou expande. Vamos lá. Embaixo do 5 de ouros, a gente tem 8 de ouros. Embaixo do louco, a gente tem 8 de paus. Embaixo do 6 de espadas, rainha de espadas. Embaixo do imperador, a gente tem pajem de paus. Embaixo do 7 de paus, a gente tem, ai que linda, a estrela. Meu arcano maior favorito. E fundo do deck, embaixo do 7 de copas, a gente tem 6 de copas. Faz muito sentido. Então vamos lá, como eu disse,
Na energia inicial, Libra, a gente tem a questão da confiança, de confiar nos caminhos que estão aparecendo para você, sabe? De você não ficar se sentindo tanto, duvidando se aquilo é para você, se aquilo vai dar certo, sabe? Tipo, confiar realmente no plano maior do universo. Muitas vezes as coisas não são por acaso. E eu digo isso por quê? Porque aqui, nitidamente, você está vindo de uma energia de escassez. 5 de ouros, tá vendo como essas pessoas estão passando frio aqui? Estão maltrapilhas, e elas passam por um ambiente em que tem um vitral lindíssimo, só que é um número ímpar, e elas estão em duas, e aqui a gente não trabalha com decimais. Então a gente está pensando no quê? Que a divisão desses ouros não vai ficar certo. Sem contar que elas estão passando por algum lugar que provavelmente lá dentro está quentinho, tem comida, tem conforto, enquanto elas estão na rua. Então, 5 de ouros a gente fala sobre escassez, de não receber aquilo que a gente gostaria, sabe? Eu tô num lugar onde não vem até mim o que seria melhor para mim. Sem contar que a gente tá falando naipe de ouros, elemento terra. Então, questão de prosperidade, questão daquilo que é material, que é estável. Então, aquilo que eu gostaria que fosse mais estável, não tá vindo. E embaixo está sendo clarificado pelo 8 de ouros, que é um trabalho diligente, é um cuidado, como se fosse um trabalho manual, que para conseguir equilibrar todos esses discos de ouro aqui, eu tenho que ter habilidade, eu tenho que ter um cuidado, sabe? Conforme eu começo ali com 2, aí eu puxo mais um, puxo outro, puxo outro. E para dar conta disso tudo aqui, eu preciso ter muita atenção na hora de fazer esse malabarismo. Entende? Esse cuidado. Então parece que você vem de um espaço, de uma situação em que você estava se doando e colocando toda essa atenção, todo esse cuidado nisso daqui. Só que aí, o que você está recebendo? Muito menos do que você deveria receber. Você está se sentindo assim, tipo, tô fazendo e tô passando frio. Não tô recebendo aquilo que eu deveria pelo esforço todo que tenho feito. Tanto que aí a gente tem o quê? O louco. O louco é o primeiro arcano. Inclusive é muito legal ele ser o arcano 0, porque não é como se ele fosse o primeiro, sabe? Mas é como se ele até não pertencesse a necessariamente um ciclo ou alguma coisa assim, sabe? É tipo o início do início do início de tudo. E é muito legal por ser 0, que é contínuo, né? Então ele não para, ele não trava como alguns números que a gente vai fazer e acaba. Ele tá ali dentro dele mesmo. O louco fala sobre a questão da gente dar um salto de fé, sobre a gente confiar, inclusive, no caminho à nossa frente. Vê que ele está olhando para cima, então ele não está se preocupando com o que está abaixo dele, tanto que ele está prestes a se lançar num abismo. E ele não sabe o que ele vai encontrar lá. Só que, gente, vamos ser bem sinceros. Quantas vezes a gente se lança para situações na vida e que a gente tem total sabedoria e controle sobre esse novo caminho que a gente está trilhando? Então vamos dizer o seguinte: eu quis me aplicar para uma empresa X. E eu quis me aplicar nessa empresa, seja pela questão do trabalho, seja pelo plano de carreira que eu posso ter, a área que tem a ver com a minha, sabe? Eu já tenho uma noção do que é. Mas saber de verdade como é trabalhar lá, como são as pessoas, a cultura interna da empresa, é só vivenciando. Então, tem certas informações que eu só vou saber quando eu me atiro, quando eu vou vivenciar isso. Então, o louco fala muito sobre esse salto de fé, de se lançar. E isso aqui, ó, nossa, completamente relacionado com essa questão da confiança, do plano do universo, de não duvidar do caminho à sua frente, sabe? De se lançar. Tanto que ele está sendo clarificado pelo quê? 8 de paus. Olha aqui, ó. Não parece que ele está correndo uma maratona? 8 de paus, a gente está falando sobre movimento, sobre progresso, coisas que vêm de forma rápida, sabe? Então, esse se lançar, se jogar de cabeça, aproveitar essas oportunidades, é o que vai trazer a movimentação necessária que você provavelmente até não estava sentindo, mesmo com tudo que você estava entregando aqui nesse 8 de ouros. Aí você numa situação de escassez, ok? Mas,
com isso, é importante o quê? Para você se lançar para esse novo, você precisa então dar as costas e ir embora do lugar onde você sente o quê? Frio. Onde você está escasso, escassa. Onde a sua energia não flui. Onde aquilo que você planeja, que você desenha, não vai para frente. Você precisa se retirar disso. E está sendo clarificado pela Rainha de Espadas, que é aquela que é estratégica, muito lógica. Do tipo assim, se eu precisar cortar, eu vou cortar. Sabe aquela figura de uma mulher independente, assim? Do tipo, tá, se isso daqui não é pra mim, eu não vou ficar me rebaixando, eu não vou ficar me diminuindo pra caber nesse lugar só porque eu quero que dê certo. E quantas vezes a gente faz isso? E pra qualquer área. Relação, trabalho, família. Aqui tá pedindo exatamente o oposto disso. Você clarificar os seus pensamentos, a sua lógica, os seus valores, porque espadas é muito sobre tudo isso, tá? E adotar uma postura de autoridade, rainha. Não é qualquer Zé do Boné. E cortar com o que é necessário. E vazar da onde você precisa vazar. Porque olha que legal que vem depois. O imperador sendo clarificado pelo pajem de paus. O imperador é aquele que tem autoridade, sabe? Ele é mais do que um rei. É aquele que preza pela ordem, entende? Ele é uma figura imponente, de resistência. Nesse caso aqui, ele tá muito positivo, ele não tá no lado negativo de teimosia e tal. Não, aqui a gente tá falando, porque tá muito claro, ó, vamos lá. Você trabalhando duro, fazendo todo o trabalho diligente, ainda assim não recebendo o que você merece. Inclusive até lidando com mais, porque aqui a gente tem 8 discos e aqui a gente só tem 5. Então, de novo, tem uma questão desproporcional nesse trabalho que você tem feito. E nesse trabalho, gente, eu quero dizer, não precisa necessariamente ser na área profissional, pode ser. Você adapta de acordo com a sua realidade. Mas nessa situação que você está vivendo. Tanto que a primeira carta já falou sobre confiar no seu caminho à frente, confiar no plano do universo. E a gente tem exatamente o louco que fala sobre o salto de fé e que isso vai trazer uma movimentação muito positiva para você. É isso que vai fazer você sair desse lugar de estagnação, de escassez. Só que você precisa se retirar desse lugar. E de uma forma muito consciente, muito racional, de se eu preciso cortar com isso, eu vou cortar com isso. Eu vou me colocar nessa postura de autoridade. Porque aí sim você se alinha com o quê? Com essa energia de autoridade que eu tô falando. Entende? De ordem. As coisas começam a ficar mais claras, mais bem desenhadas. Entende? Você não precisa mais ficar pedindo permissão pra ninguém. Você é um imperador, pô. E de novo, independente de você ser homem ou mulher, tá? As cartas não vêm gênero. Até porque quando a gente faz o cálculo do arcano pessoal, tem muitas mulheres que eu conheço que têm o arcano pessoal como imperador. Que geralmente são aquelas mulheres mais de fibra, que prezam pela ordem, ok? E embaixo desse imperador, Libra, a gente tem o quê? Pajem de paus, ok? Então, pajem de paus a gente está falando o quê? Sobre convites, sobre novas possibilidades, novos ambientes, pessoas, que vêm instigando o quê? Exatamente essa movimentação. Porque paus, a gente está falando do elemento fogo. E elemento fogo, a gente está falando de progresso, de movimento, de criação. Então você vai se colocar numa posição de começar a colocar para jogo mesmo essa criatividade, sabe? Esse fazer acontecer. E isso é muito importante, Libra, porque vocês são do signo de ar, então vocês estão ligados mais à questão da racionalidade, né? Claro, por vezes vocês podem ficar muito assim, será que esse é o melhor caminho? Porque não sei o quê. Só que vocês têm que se orientar pelos seus valores também. Os valores outros, como valores familiares, dos amigos, da sociedade como um todo, eles devem entrar como complemento. Mas aquilo que deve te orientar na sua vida é o seu. Porque quem vai viver as escolhas da sua vida é apenas você. E se você for ficar se balizando pelos outros, tanto que aqui, pensa de novo, você assume a postura de autoridade. Chegam novos convites, novas possibilidades, novos ambientes para você poder manifestar e criar força mesmo, sabe? Progresso. E a gente tem o quê? 7 de paus. Ou seja, nisso você aprende a adotar uma postura muito mais de preservação. Porque você tá vendo como ele tá se defendendo dos outros bastões?
Ou a gente também pode olhar para essa carta como ele criou uma certa barricada com os outros bastões e está ali segurando o outro para se defender. Seja como for, a gente está falando da defesa do ponto de vista. Defender o meu posicionamento, defender aquilo que eu acredito, defender as minhas criações. Isso é o 7 de paus. E não à toa ele está sendo clarificado pela estrela. A estrela é lindíssima, porque ela fala de momentos de cura, ela fala dos momentos de reestruturação. Porque na ordem dos arcanos maiores, a carta que antecede a estrela é a torre, que é quando a gente fala de desconstrução, aquilo que parecia sólido na verdade não é, cai por terra, é aquele negócio todo. E a estrela fala assim, tá, depois dessa tempestade, vem cura, vem esperança, renovação de novos momentos. Então, passando por isso tudo aqui que eu já expliquei, você aprende a defender o seu. E tem a ver com o que eu falei, a questão dos seus valores. Não ficar se balizando pelos outros. Defendendo o seu, você consegue ter um ar fresco de realmente cura, de esperança. Nossa, então tô até animada para poder fazer esse novo que chega, sabe? Eu realmente tenho uma força aqui, um fogo interno que me ajuda a me movimentar. Só que fica aqui um ponto de atenção que o tarot trouxe, que é fundo do baralho. Eu tenho 7 de copas com 6 de copas. O 7 de copas fala das inúmeras opções que a gente tem. Tá vendo como cada copa tem um símbolo diferente? Ou seja, vocês vão se deparar com situações de eu posso ir para vários caminhos, tá? Eu tenho várias opções aqui. Só que nesse das várias opções, de novo, por isso que a Rainha de Espadas está aqui, sabe? Eu tenho que olhar para isso com racionalidade. Não posso me deixar emocionar ou ficar tanto naquela dúvida de qual caminho ir e aceitar a primeira pessoa que fala um pouquinho mais bonito. Por exemplo, eu quero mudar de área. Daí eu quero trabalhar com, sei lá, marketing digital. Aí me aparece um perfil lá no Instagram falando sobre isso. A pessoa fala, promete mundos e fundos, você compra o curso daquela pessoa e você vê que é furada. Aí aquele pouquinho de dinheiro que você tinha, você gastou num negócio que nem vai te ajudar. Por quê? Precisa de tempo para você maturar. Você precisa olhar para isso avaliando bem as possibilidades que você tem para não cair num lugar ilusório. 7 de copas fala sobre isso. As várias opções que eu tenho, mas às vezes eu caio em lugares ilusórios. Tá bom? Principalmente porque está sendo clarificado por 6 de copas. E 6 de copas a gente está falando sobre nostalgia, sobre o passado. Então toma cuidado para quando você estiver olhando para essas opções aqui, você não estiver sendo orientado por desejos do passado, por aquilo que você olha, sabe, do que já foi, ou de sonhos anteriores. Porque, pensa assim, é natural que todos nós tenhamos certos gostos e questões do passado. Então, eu, Mandrisa, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos anos, tinha certas coisas que eu queria e tal. Só que eu agora, prestes a fazer 33, sou uma outra pessoa. Mais de 10 anos se passaram. Então, mesmo que às vezes eu olhe para algumas questões do passado que eu queria, que eu ainda quero, eu tenho que pensar assim, tá, mas exatamente daquele jeito que eu queria faz sentido para o meu momento de agora? Como que eu consigo adaptar isso, sabe? Como que eu consigo enxergar essa orientação nas opções que eu tenho que de fato faça sentido com o meu momento? Que não vai me deixar cair num lugar ilusório, mas que eu estou vendo isso como estratégia, ok? Vamos para as mensagens dos orixás, o oráculo dos orixás. Libra, eu achei bem legal mesmo. Tem um caminho muito bonito à sua frente. A questão é como você vai se posicionar frente a isso. Se você vai ficar se orientando só por ilusões, só por um passado, se você vai ter força de sair desse lugar aqui que não te traz nada com nada, sabe? Vamos lá. Primeira carta, malandros, esperteza e fé. Lamentação não enche barriga, mas a fé no amanhã pode sim realizar diversos milagres. Tenha energia para lutar e sabedoria para entender que não estamos aqui para desfilar, e sim para crescer com as dificuldades e evoluir durante essa fase que chamamos de vida. Aproveite essa viagem da melhor forma. Se isso aqui não tem muito a ver com o que eu falei sobre se retirar de certos lugares,
olhar para isso com racionalidade que precisa, se colocar nessa posição de imperador, lutar pelo seu ponto de vista, entende? Isso é o que vai trazer a cura, a esperança, tá? Isso é que vai te dar força e movimentação. Próxima carta. Oxóssi. Estratégia, ó, eu acabei de falar. Estratégia e fartura. Tem inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace as metas e os caminhos que fará para chegar lá. Atire a sua flecha. Haja com prudência. Às vezes o diálogo pode ser a melhor arma. Essa eu nem vou precisar comentar. É tudo que eu estava falando até agora. Ah, eu amo como os oráculos funcionam. Eles sempre vêm assim, ó, pá. Que eu já falei, eles vêm aí, pá. Boiadeiros. Garra e força de vontade. Não desista dos seus ideais. Falei isso também. Seja firme. As tempestades na vida existem para serem vencidas. Use sua intuição e seus instintos mais primitivos para recobrar seu vigor, corrigir a rota de trabalho e vencer. E aí, beleza, se a gente está olhando para isso de os meus instintos, aquilo que é minha essência, aquilo que tem a ver comigo desde sempre. Aí quando eu olho para o passado, beleza, eu estou aproveitando as coisas do passado que eu aprendi lá, o que eu fui lapidando com o tempo, para conseguir lidar com essas opções que me vêm à frente, para não cair num lugar ilusório. Beleza? Libra, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha direcionado o que era necessário direcionar. Eu achei uma mensagem lindíssima. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou da maneira como eu conduzi a mesa aqui, não se esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações pelo sininho, deixa aquele like que ajuda muito, inclusive a chegar a outras pessoas que às vezes precisam dessa mensagem também. Se você, inclusive, quiser uma leitura específica comigo, o meu site está na descrição do vídeo. Lá tem todas as informações necessárias para você poder marcar a sua consulta, tá bom? Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Me deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se ressoou, sobre o que é isso aqui que a gente está vendo. É questão de trabalho? É uma questão de alguma relação? Tá? E até a próxima.